Olá, pessoal. Tudo bem? Bem, hoje eu vou falar para vocês sobre Data Driven, né, e o que orientação a dados ela traz de ganhos, de benefícios, né, dentro de uma estratégia de utilização dos dados nos negócios. E aí, para falar de Data Driven, a gente precisa entender um pouquinho o que são empresas Data Driven, o que elas buscam, né, ao se tornar empresas orientadas a dados. Empresas que buscam ser data-driven, né, elas tomam decisões baseadas nos dados e análise, né? Então elas precisam fazer análise dos dados para obter os insights valiosos. Então isso são empresas que estão buscando ser orientadas a dados. Então a tomada de decisão ela deixa de ser baseada somente em intuição, né, em achismo, em acreditar que sempre fiz dessa forma. E aí elas começam a utilizar os dados com as suas análises para gerar os insights, para gerar valor, para gerar auxílio na tomada de decisão. E para isso, né, elas utilizam as informações, resultados dessas análises aí de dados, para orientar estratégias de negócio. Então, focando, por exemplo, em como vou tomar decisão de ampliar uma unidade de negócio, olhando para dados de mercado, olhando para o mercado consumidor, para o mercado concorrente também, né? Entendendo o histórico de consumo, entendendo os projetos e as oportunidades que têm surgido com o mercado, olhando dados, né, macroeconômicos que possibilitam, né, investir em novas unidades de negócio, em investir em terrenos, em locais que possam possibilitar construções, né, que gerem um retorno do investimento. Então, as estratégias de negócio elas são utilizadas e baseadas no uso dos dados. E é bem relevante esse ponto, por quê? Porque não adianta, né, as empresas pensarem em utilizar estratégias de dados ou estratégias de inteligência artificial. As empresas precisam ter essas estratégias de negócio muito bem alinhadas, então sua missão, seus valores, aonde quer chegar, né, quais os objetivos daqui a 5 anos, qual que é a visão que a empresa tem em cima disso. Então, o que ela busca nesse período? Então, quais são as estratégias de negócio da empresa? Está aqui. Como é que a gente vai utilizar os dados? O que é ser uma empresa data-driven? É utilizar os dados para ajudar a atingir esses objetivos, ajudar a atingir essas metas, essa visão, esse foco, o objetivo da empresa, né? O que ela quer se tornar, a maior empresa de construção do Brasil, a maior empresa de logística do Brasil, né? A melhorar o planejamento em tantos por cento em termos de assertividade, né? Reduzir em 10% a margem de erro, né, de custo dos próximos projetos, a gente vai precisar olhar para dados para fazer isso. Então, para conseguir atingir esses objetivos, você tem que utilizar dados. Então, a empresa precisa de uma estratégia de negócio que seja alinhada ao uso de dados. Isso é uma empresa que busca ser data-driven, orientada a dados. A empresa também ela busca melhorar a eficiência operacional utilizando os dados. Então, como é que eu consigo reduzir, né, o planejamento dos meus recursos, dos meus insumos, né, pensando no próximo projeto? Olhando histórico, olhando dados de mercado, né, olhando como é que está o mercado fornecedor, né, a cadeia de suprimentos, né, como é que eles estão suprindo, como é que está sendo os custos, o custo está vinculado, o custo de alguns materiais está vinculado ao dólar, né? Então, qual o impacto do mercado global em cima dos custos dos insumos que eu vou utilizar no meu projeto? Então, eu preciso ter esses dados sendo analisados para eu, entendendo isso, eu conseguir melhorar a eficiência operacional, né, dos meus projetos. As empresas também buscam, né, inovar em produtos e serviços utilizando dados. Então, quais produtos que eu posso investir em inovação que vão me trazer um resultado, que vão me trazer melhorias no meu serviço, na forma como eu presto, na forma como eu relaciono, na forma como eu ofereço meus produtos, né? Então, hoje diversas empresas têm aí, né, investimento em laboratórios de inovação, em áreas de inovação, que elas visam o quê? Opa, inovação interna, né? Ah, Dentro da própria organização, eles buscam, né, alternativas e oportunidades de pessoas que queiram fazer diferente
algo diferente com o melhor uso dos recursos do que a empresa já faz. E aí, um parênteses aqui, né, pessoal, que vale a pena colocar, inovar não é pensar em algo completamente novo. Inovar é você conseguir trazer otimização, por exemplo, em algo que já existe, e a partir disso você vai conseguir reduzir recursos ali, independente de qual seja, para conseguir fazer melhor o que estava sendo feito. Isso é inovação. Então, a gente consegue utilizar dados para isso. Né? Então, nessas oportunidades, né, que as áreas de inovação, laboratórios de inovação que as empresas têm, elas têm feito, é o que? Vamos buscar dentro da empresa. E aí, dentro da empresa, oferece lá os projetos de inovação, desafios de inovação, que as pessoas, os próprios colaboradores, possam participar e possam indicar, né, projetos aí de melhoria, né, que vão gerar um resultado para a empresa. E aí vão utilizar dados para isso. Né? Eles vão buscar alternativas. Olha, o mercado agora está olhando para esse lado, né? Então, acho que a gente pode utilizar aqui os dados para a gente mapear melhor, né, um próximo lote, né, onde vai ser adquirido o terreno para construção, ou próxima área, ou próxima localização, né, questão, né, de análise de custo também, né, não só do projeto em si, mas do resultado do projeto, do produto que pode ser, né, uma edificação residencial, pode ser um novo equipamento, né, uma linha de produção. Então, você precisa de dados para isso, para gerar. Então, empresas data-driven, elas vão buscar utilizar esses dados como informação, né, porque os dados já tratados, para melhorar a tomada de decisão e, com isso, obter resultados, obter valores. Então, isso são empresas que estão buscando ser data-driven. E aí a gente tem, dentro desse conceito de ser data-driven, níveis de maturidade. Perdão, antes de falar do nível de maturidade, né? Então, ser data-driven. Né? Então, a gente entendeu por que as empresas estão buscando, né, a se tornar data-driven, quais os ganhos que tem e o que é ser data-driven. Primeiro, tomar decisões baseadas em dados sólidos e análise. E aí vem confiar em evidências objetivas além da intuição. Na engenharia, a gente tem, né, o mercado de engenharia, por si só, ele tem um conceito muito tradicional de sempre ter feito de uma determinada forma. E a tecnologia ela vem para ajudar muito nesse sentido, a tecnologia de uma forma geral. E os dados, eles vêm para mostrar que a forma como se fazia antes, não necessariamente vai continuar dando certo. Né? Por quê? Porque o mercado está mudando. Né? O mercado ele é incerto. Né? Então, uma empresa que não existia 2 anos atrás, né, alguns anos atrás, hoje ela é concorrente mundial aí, e ela está disputando o mercado. Né? A gente falando, por exemplo, do Quinto Andar, alguns anos atrás aí ela era uma pequena startup, hoje ela modifica a forma de fazer negócio do ramo imobiliário. Né? Então, mais do que continuar acreditando que eu sempre fiz assim, está dando certo, a gente está crescendo um pouquinho. Ano passado a gente cresceu 1%. Pô, mas e o mercado? O mercado cresceu 5, 6. Né? Esse ano, né, o ano, 2 anos antes, a gente caiu um pouco. E o mercado? O mercado estava crescendo. Tá crescendo um pouquinho, é um crescimento linear, pô, legal e tal, mas como é que está o mercado, meus concorrentes? Estão crescendo muito mais. Por quê? Porque provavelmente eles estão utilizando dados aí para tomada de decisão, para gerar resultados, né, mais eficientes que consigam mostrar, olha, se você tomar decisão, né, olhando para esses dados mostram que, utilizando essas variáveis, mostram que 90% de chance de dar certo tomar decisão por esse caminho. Mas é o tomador de decisão que vai escolher, que vai definir ali. Ser data-driven também é ter uma mentalidade empresarial, né? Então, mindset, né? E aí fica a dica do livro, né? Mindset, a nova psicologia de sucesso, que vai trazer esse conceito, né? De mentalidade voltada para crescimento, de acreditar que a gente pode aprender um pouquinho a cada dia, né? E a mentalidade fixa de acreditar que não, eu já sei tudo que eu preciso, eu não vou conseguir aprender mais nada, né? Mais nada novo e, né? Então, para ser data-driven, você tem que ter uma mentalidade empresarial voltada para o crescimento, voltada para entender que novas tecnologias, novas possibilidades surgem e a partir disso a gente precisa utilizar os dados para auxiliar na tomada de decisão. Porque não adianta
os executores da empresa, né, os analistas, né, utilizarem dados no seu dia a dia e na hora de chegar ao relatório que mostra o resultado, as probabilidades, né, de ganhos ao você tomar determinada decisão, o tomador de decisão ir lá e falar assim, não, eu vou continuar tomando decisão dessa forma porque eu acredito que a gente deve investir na construção do edifício na tal região com essa precificação, esse tipo de modelo. Então, ser data-driven é ter uma mentalidade empresarial voltada para entender o poder e uso dos dados. Ser data-driven também é reconhecer que as pessoas são um fator essencial, né? Assim, quando você vai implementar projetos de dados, você mexe com pessoas. Por quê? Porque a forma como as pessoas faziam antes, utilizar um monte de planilha, né, com tratamento manual, isso deixa de ser uma realidade no momento que você usa dados e automatiza o processo de tratamento deles. Então, você conecta os dados, né, você conecta no sistema que você gera os dados lá no RP, num Project, num Primavera, e você coloca ele num ambiente em nuvem, por exemplo, num Data Lake. A partir dali você consegue fazer esse tratamento todo automatizado, sem precisar colocar fórmulas ali em planilhas e atualizar constantemente a emissão de relatórios, né, desse sistema. Você já faz o tratamento direto. Então, só que são pessoas que estão ali no dia a dia. Você tem que capacitar, você tem que indicar, você tem que mostrar para eles o que é um projeto de dados, o que é um ciclo de vida de dados, né? Por que tem esses ganhos? Por que a empresa está buscando ser data-driven? Quais os benefícios de ser uma empresa data-driven? Tá? E esse data-driven também envolve coleta, análise e interpretação contínua de dados, né? Então, todo esse processo, né? A coleta, quais os sistemas que a gente vai buscar, quais as análises que a gente vai fazer, qual a interpretação desses dados. A gente está vendo um dashboard bonito, cheio de informação ali, cheio de inteligência de negócios ali, né? Mostrando aonde o projeto, por exemplo, está indo, e aí a gente precisa tomar decisão baseada nisso, né? Qual o insight que a gente está tirando ali, né? Então, envolve todo o processo do ciclo de vida de dados. A gente vai falar isso mais para frente. Ser data-driven também é ser capaz de ler, gerenciar, analisar e argumentar por meio dos dados. É chamado data literacy, né? Ou a alfabetização em dados, né? Que está muito envolvido aqui com as pessoas, né? Então, você precisa educar as pessoas no uso de dados. Isso quer dizer ser capaz de ler os dados. Você entender quais os campos que eu utilizo, quais as análises que eu preciso fazer, como é que eu vou gerenciar esses dados, como é que eu vou governar, quem pode acessar, quem não pode, quais as análises que eu vou fazer, né? Como é que eu vou argumentar em cima desses gráficos que eu estou visualizando aqui, desses resultados, né, que foram gerados relatórios. E ter uma governança de dados implementada. Né? A governança de dados não é só documentação, mas é também ter uma documentação. Quais os dados vieram desse sistema e quais os tratamentos foram feitos e quais as análises estão sendo feitas resultado desses dados, né? Quais as transformações que foram feitas, né? Quem pode ter acesso, então você tendo o documento lá mostrando, ó, as pessoas, esse BI aqui, esse report aqui, somente essas pessoas podem ter acesso a ele, né? Por quê? Porque tem informações aqui, né, por exemplo, o valor de homem-hora. Nem todo mundo da empresa pode ter acesso à informação do valor de homem-hora. Então, tendo uma governança de dados aí implementada também é ser data-driven. E aí, como eu comentei, as empresas que buscam ser data-driven, elas passam por níveis de maturidade, né, ao longo do tempo, desde o nível 1 de resistência a dados a buscar ser data-driven. Aqui, pessoal, é interessante a gente pensar no sentido de, não quer dizer que uma empresa está no nível 1 que ela é, 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 a, que ela não se entende como, ou ela jamais vai evoluir. Se ela está no nível 1, apesar dela ser resistente, opa, vocês entendem? Então, como é que a gente evolui? Como é que a gente utiliza os dados ali? E, ao mesmo tempo, não quer dizer que ela está no nível 5, ela já é data-driven, pronto, acabou, agora meus processos estão todos regulados, estão todos organizados, estruturados, acabou, não vou investir mais, né, em melhorias, em novas análises, em novas possibilidades, novas tecnologias de dados. Não, né? O ciclo não para, né? Não é início, meio e fim. É um ciclo virtuoso de continuidade de uso de dados e o que mais que eu posso fazer com eles, tá? Então, passando pelo nível 1, resistente a dados, né? Quer dizer que é uma empresa que ainda
as pessoas, né, igual aqui, eu já vi, né, alguns alunos assim, falando sobre os dados, alguns ganhos, e aí o aluno comentar que, professor, eu já levei uma ideia de utilizar o Power BI para fazer algumas análises mais automatizadas, e aí meu gerente virou e falou assim, bem legal o que você está fazendo, mas continua fazendo o que você estava fazendo antes, né, que você vai perder tempo com isso, né, então você tem muito trabalho para fazer, então não foca nisso não. Então a empresa resistente a dados, ela está ali ainda, não, vamos continuar fazendo o que a gente faz, né? A gente faz muito bem, vamos continuar fazendo. Então, isso é uma empresa resistente a dados, tá? E aí tem que entender qual que é o momento. Tem que entender quais as pessoas, de repente, chaves que podem fazer a empresa começar a olhar de uma forma diferente para os dados. Talvez mostrando case, talvez indicando eventos, palestras que falem sobre isso. Depois a gente tem a empresa consciente em dados, opa, ela já está começando a ficar mais curiosa, ela está começando a entender que os dados geram valor, que os dados podem trazer um ganho legal e começa a fazer alguns testes, né? Começa a aplicar no laboratório de inovação, opa, eu quero que faça um projeto de uso de dados na determinada área, que tem uma pessoa lá que está puxando algumas análises. Então, a empresa começa a ficar ali curiosa. Depois a gente tem empresas que são já guiadas por dados. Então já começa a utilizar os dados na fase de produção, não é mais teste. Vamos testar, vamos fazer uma POC, vamos fazer um MVP, né, desse uso de dados aqui. Não, ela já está colocando em produção. Já lá, o planejamento do próximo projeto já é feito baseado nos históricos dos projetos anteriores, que são extraídos, os relatórios são tratados, e a partir disso a gente consegue fazer uma análise de tendência de custo do próximo projeto. Então, o próximo projeto já vai ser a tomada de decisão dele em termos de custo, já vai ser baseado olhando para os projetos anteriores. Depois, no nível 4, a gente tem, né, a empresa experiente em dados. Né? Então, já usa dados na maior parte de produção e aí já gera os insights. E a empresa data-driven, que ela está mais evoluída. Né, que ela já consegue, por exemplo, ter projetos de inteligência artificial focados no negócio, já gerando resultado ali. Por quê? Porque não adianta a empresa pensar, quero te... já vi alguns casos, né, de cara, líderes da empresa, né, CTO, né, o Chief Technology Officer, né, seria o diretor de tecnologia da empresa, de grandes empresas, virar e falar assim, agora eu quero implementar a IA generativa em toda a empresa. Eu quero que todos os meus funcionários, colaboradores, tenham lá um chat GPT interno da empresa e aí eles possam desenvolver lá tecnologias, desenvolver automatização do processo. Cara, bem legal, só que tem um passo a passo que tem que ser feito antes. Você tem que ter uma estrutura de dados, você tem que ter um mindset voltado para os dados, você tem que ter uma cultura de dados na empresa, nas pessoas e nos dados que você tem disponível, eles têm que estar estruturados. Não adianta simplesmente querer desenvolver, né, e deixar disponível uma inteligência artificial generativa para as pessoas, um chat GPT da empresa para as pessoas, se você não tem estrutura de dados, né, organizada, com governança estruturada, e os dados ali disponíveis. Então, tem passos anteriores para ser feito, e isso é uma evolução até você conseguir chegar a esse nível. Não quer dizer também que não tem empresas que não façam projetos de inteligência artificial que estão lá no nível de teste ainda, no consciente em dados ou guiados por dados, e aí já começa a fazer alguns modelos de predição, né, algumas possibilidades de análise. Não, são testes, diversos testes que vão ser feitos, mas é maturidade. O nível 5, Data Driven, a empresa já aplica em diversas áreas, em todas essas áreas, se possível, de negócio, já utiliza a tomada de decisão baseada em dados. Tá? Então, esse é um dos exemplos de nível de maturidade de dados. Se vocês pesquisarem na internet, aí, vocês vão ver milhares de índices de maturidade de dados. Eu já ajudei empresas, né, de consultoria a desenvolver níveis de maturidade de dados que mostram, né, onde que a empresa está, fazer a avaliação da empresa para saber em qual nível que está e a partir disso, né, conseguir indicar melhores soluções, né, para elas. Mas esse é um exemplo bem geral que eu gosto bastante, assim, que traz um conceito geral de a empresa desde o momento de resistência a dados até, né, chegar lá no conceito de realmente data driven, tá? E trago um case para vocês, né, de um exemplo de uma empresa data driven na veia, né? Então, case, né, como tomar decisões com base em dados. Então, esse case aqui é um case americano, né, do livro que eu indiquei para vocês, né, de
ciência de dados para negócios. E aí esse case, né, dessa empresa americana, empresa varejista, ele tinha um problema. Como que eu ofereço promoção dos meus produtos para pais que tiveram bebês? Fralda, mamadeira, lenço umedecido, né, diversos produtos aí para bebês. Como que eu vou oferecer promoção para pais que tiveram bebês? Só que utilizando dados, né? Então, como é que eu utilizo dados para oferecer promoção para esses pais para que eles compram comigo? O varejista briga muito por preço, né? Então, como é que eu vou oferecer promoção para ele comprar comigo e não com o meu concorrente? E aí, primeiro, né, vem todo o passo a passo, como é que eu faço a análise desse problema. Eu tenho problema, o problema está claro, vou utilizar dados, quais os dados eu vou precisar? A gente tem disponível, e aí, como é um case americano, os Estados Unidos também tem disponível, os registros públicos de nascimento das pessoas. Né? Então, quando, né, nasce uma criança, ela é registrada, né, publicamente, e aí diariamente você tem lá os dados, né, do nascimento das crianças. Então pega o dado de nascimento da criança que vem lá, vão trazendo para a realidade do Brasil, a criança vai lá, nasce, beleza, tem o CPF dela, mas principalmente tem o CPF dos pais, o nome e o CPF dos pais. Eu tenho meu cadastro de clientes, que eu tenho o CPF dos meus clientes. Eu pego e cruzo aqui. Então, pessoal, né, fazendo esse comparativo, né, de CPF dos pais, nome dos pais, né, das crianças, dos bebês que nasceram ontem, por exemplo, batendo com os dados dos meus clientes, que eu tenho lá os nomes e eu tenho o CPF deles também. Eu acabei de ver aqui que esses pais aqui que são meus clientes tiveram bebês. Vou mandar e-mail para eles, vou mandar, né, mensagem de WhatsApp, o que seja, indicando que tenho promoções aqui, vou fazer promoções para eles virem comprar comigo e não comprar com o meu concorrente. Então, essa foi uma forma como é que eles conseguiram atingir o mercado e ganhar mercado, assim, aumentar o número de vendas, né? E aí o Walmart utilizou muito essa estratégia, a Target utilizou muito essa estratégia. Ah, isso é um uso de dados, mostra um pouco o que é uma empresa data-driven. Só que lembra quando eu comentei com vocês lá no nível de maturidade, né, que o importante não é só você utilizar dados, o importante é você começar a entender que, o que eu posso fazer melhor, como eu posso evoluir no uso de dados. E talvez até para os mesmos problemas. E aí é o case que eu trago para vocês da Target. Né? A Target, ela, dentro desse mesmo problema, ela começou a se questionar: como que eu obtenho vantagem competitiva utilizando dados também para este mesmo problema, que é o que? Eu quero oferecer promoções para pais que tiveram bebês. E aí a Target começou a pensar nisso, como é que eu vou utilizar a ciência de dados para fazer isso. A partir de dados históricos eu consigo fazer um modelo preditivo. Peraí, você quer prever quando as mulheres terão bebês? Sim, essa foi a ideia, né, que eles tiveram e começaram a implementar nos seus testes. Eles foram analisar, né, dentro do histórico de consumo, né, das mulheres do supermercado, né, da varejista, da Target, os hábitos de consumo de mulheres, e aí eles tinham a lista das mulheres cadastradas, e eles sabiam, com base nos registros públicos, as mulheres que tiveram bebês. Então, tá aqui. Eles tinham os hábitos de consumo, né, as curvas de consumo e as cestas de produtos que as mulheres consumiam. E aí eles tinham também, pessoal, as mulheres que tiveram bebês. Eles começaram a buscar padrão nesses dados, mostrando que, as mulheres que tiveram bebês, está aqui. A gente tem 500 mulheres aqui no nosso cadastro, essas 50 mulheres aqui tiveram bebês. Vamos ver os hábitos de consumo dela? Olha como muda o padrão quando, comparando com mulheres que não tiveram bebês, olha como o padrão de consumo de alimentos muda porque ela está grávida. Muda vestuário, muda hábito de consumo, muda alimento, muda, né, dieta, muda tudo. Né? Então, bebidas, por exemplo, né, bebida alcoólica que não pode mais, outros tipos de bebida e assim por diante. Então, muda completamente. Não completamente, mas boa parte dos hábitos de consumo eles mudam.
Se eu sou uma empresa varejista que eu vendo de tudo, opa, então isso está me mostrando um padrão que uma mulher, ela já até pode ter tido bebê ou não, independente, né? Ela tem um hábito de consumo. E aí ela entra numa curva que é similar a uma curva de consumo de uma mulher que teve bebê, opa, isso me mostra dentro de uma probabilidade que é possível que essa mulher esteja grávida. E aí foi isso que eles fizeram. Então eles começaram a mapear mulheres na carteira de clientes que possivelmente estavam grávidas. E aí eles começaram a oferecer promoção para essas mulheres dos bebês que elas ainda teriam. E o grande ganho aí é o quê? Cara, geralmente as mulheres, elas têm diversos produtos que elas compram antes do bebê nascer. Berço, roupa, né, do enxoval lá do bebê, as roupinhas pro bebê, né, panos e tudo mais. Não é só depois que ele nasce. Então eles tiveram um ganho gigantesco comparando com a concorrência. E aí a diferença vai estar aí nessa questão de conseguir prever quando as mulheres terão esses bebês e poder oferecer uma solução de ofertas antes dos concorrentes. Esse case é bem interessante, é um case mundial, né, utilizado aí hoje, né, assim, diversas instituições de ensino que começam a pesquisar, utilizar e falar sobre ciência de dados. E o interessante aí tem algumas, né, consequências desse caso aqui. A Target ela foi tão profunda nos seus estudos, né, nessas análises, né, os cientistas de dados eles conseguiram atingir, né, um nível de probabilidade tão grande que eles começaram e aí fazer as promoções e mandar os e-mails, né, as notificações para as pessoas, falando assim, sei, né, eu sei que você está grávida e tudo mais, então eu estou oferecendo promoção aqui para bebê, né, para os bebês, para você adquirir um enxoval aqui com a gente, para e eles foram tão eficientes que eles chegaram a descobrir que as mulheres estavam grávidas antes mesmo delas saberem. Então, algumas mulheres não tinham feito ainda, não tinham percebido que elas estavam grávidas, não tinham feito os exames ainda, não tinham percebido que estavam grávidas e a Target já estava mandando promoção para elas. Indicando, não, você está, né, você, né, tá grávida, né, oferecendo promoção aqui de bebê para você e tudo mais. Então isso gerou até um conflito assim de ética, né, nesse sentido de como pode ser avançado, né, olhando aí para a questão de venda de produtos e tudo mais, mas independente, foi um ganho assim que a Target teve comparando com seus concorrentes aí, tá? Usando dados, mostrando uma empresa que já utilizava dados para tomar decisão, ela pode evoluir nessas análises, ela pode fazer análise melhor, ela pode utilizar mais dados para começar a entender melhor, né, quais os ganhos que tem, quais o valor que consegue gerar a partir desses dados, tá? E aí, trago para vocês agora, então vou explicar um pouquinho como é que vai ser feita essa atividade 1, né? A atividade Data Driven, ela já está disponível no Canvas, tá? Então lá no Canvas vocês vão ver lá a atividade 1, tem descrito exatamente o que está aqui, vai estar lá na atividade 1 e as questões também, tá? Então aqui eu vou explicar rapidamente o que vocês vão fazer. Então vocês vão ler esses textos complementares, né? Eles vão ajudar vocês a entender um pouquinho mais, né, o uso de dados, aí, o Big Data no futuro pós-pandemia. Tem um outro artigo aqui de inteligência artificial, né, para construção, né, uma reportagem para o setor da construção. A gente tem aqui também um outro de inteligência artificial, né, para construção civil. Então, são dois aqui voltados para o uso de IA, né, na construção civil aí. Então, são textos interessantes e voltados para o mercado de vocês. Então, vocês vão dar uma lida nesses textos, tá? E dentro desses conceitos, da aula que eu dei, das aulas que, né, que eu já dei para vocês aí, vocês vão responder algumas questões aberto, né? Vocês vão preencher em Word, PowerPoint, que seja, mas vocês vão salvar em PDF. Então lembre-se disso, né? É importante aí vocês salvarem em PDF, postar a atividade lá no Canvas. E essa atividade é individual. E o que vocês vão responder? Né? Primeiro, de acordo com a tomada de decisão baseada em dados, letra A, como a análise de dados pode influenciar a tomada de decisão no setor de engenharia? Letra B, quais são os benefícios de adotar uma abordagem data-driven em comparação com métodos tradicionais de tomada de decisão? Questão 2, implementação de soluções de Big Data em projetos de engenharia. Letra A, apresente algumas tecnologias e ferramentas de Big Data que vocês conheçam.
pode fazer pesquisa, se quiser colocar fonte, utilizadas na indústria de engenharia como um todo, tá? O setor de engenharia como um todo. E letra B, como essas soluções podem ser implementadas em projetos de engenharia para utilizar processos, melhorar a eficiência e reduzir custos. Então, colocar exemplo em case de uso de dados, né, de ferramentas e dados de Big Data, né, aplicados à engenharia. Beleza, pessoal? Então, a ideia é essa da atividade, né, falando aí de Data Driven. Qualquer dúvida, qualquer ponto, a gente volta a falar aí, né, nas próximas aulas. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até bom trabalho aí, boa atividade.